Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos iniciar o nosso culto, nosso programa. Você que está nos assistindo, nós iremos apresentar esse programa em forma de culto, uma amostra pequena da liturgia do nosso culto, e vocês estão convidados a permanecer conosco, sintonizados aí para adorarmos ao Senhor. Irmãos e irmãs que aqui estão, vamos adorar ao Senhor. Estão felizes? Amém? Tiveram um dia? Glórias ao Senhor. Vamos orar e vamos prosseguir o nosso culto desta noite. Pai de amor, Pai eterno, Pai santo, entramos na sua presença com fé, sabendo que o Senhor responde, sabendo que o Senhor nos ama e conhece as nossas necessidades. Abençoa as vidas de cada irmão, de cada irmã que aqui estão, aqueles que estão nos seus lares, onde quer que estejam sintonizados nesse culto, nesse programa. Pai de amor, que as bênçãos do Senhor seja derramada sobre cada um. Amém e amém. O Senhor quer te abençoar. Podem sentar, sintam-se bem. Estamos na casa de Deus. Fique conosco durante alguns minutos. Teremos uma palavra ao teu coração. Nós iremos cantar o hino da harpa agora. A irmã Juliana estará cantando. Nós iremos cantar com ela. E o nome do Senhor será exaltado. Você que está na sua casa, você que está aí, irmão e irmã que aqui está, não está sentindo bem, tem algum problema, conecta com o Senhor. Entrega ao Senhor com fé. E Ele pode e fará grandes maravilhas na sua vida. Vamos ouvir, irmã Juliana. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor.
para que se cumpra estas palavras desse hino na nossa vida, precisamos colocar a fé em ação, né, irmãos? Né, irmãs? Colocar a fé em ação. Nós encontramos um versículo, 1 João capítulo 5, verso 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e nós vencemos o mundo pela nossa fé. Então põe a sua fé em ação, a sua fé em exercício, e você por certo terá vitória crendo no Senhor. Esse mundo está tenebroso, está difícil, parece que tudo, né, não tem jeito, tudo está acabado, mas não, com o Senhor há jeito sim, com Deus há solução sim. Creia tão somente no Senhor. Querido, você que está acompanhando, nós temos aí o nosso número do WhatsApp. Se queira interagir conosco, fique à vontade. Os irmãos que estão aqui, lá nas suas casas também, fiquem à vontade de pedir oração, de enviar uma mensagem. Interage com a gente. Estaremos também passando os endereços das nossas congregações. No final falaremos a programação dos nossos cultos. E nós temos a honra, a satisfação, o prazer de recebê-lo como visita em nossas congregações. Irmãos que estão aqui nos visitando nessa noite, seja sempre bem-vindo, né? Estamos felizes com a presença de vocês, né, pastor Benjamin? Glória a Deus. Nós iremos ouvir o presbítero Nil fazer aqui a leitura oficial, e nós iremos, através também de uma oração, e vamos prosseguir adorando ao Senhor. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor, a todos os irmãos que estão presentes, aos que estão aí pelas redes sociais, pela TVM, que o Senhor esteja te abençoando neste momento, que nós iremos fazer, aleluia, a leitura da palavra de Deus. No Salmo 111, nós estaremos lendo, e você toma parte da palavra do Senhor, diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia do justo e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Fez com que a sua maravilha fossem lembrada, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á para sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguro todos os seus mandamentos. Permanece firme para todo o sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Vamos falar com o Pai, grato, porque sabemos que as obras do Senhor são grandes na vida do seu povo. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Você que está no seu lar precisa de oração. O Senhor está aqui presente, e aí no seu lar também, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e faz presente em todos os lugares. E neste momento nós iremos falar com Ele, certo que Ele irá responder às nossas súplicas. Papai, nós estamos diante da Tua presença, Pai, certo que, aleluia, o seu povo, ó Pai, necessita todos os momentos, ó Pai, das Suas mãos para nos guiar, para nos proteger, para nos fazer, Senhor, forte e firme na Tua presença, e poder anunciar, Senhor, a Sua verdade, pois somente a Sua verdade é que liberta, Senhor. E estando liberto, nós estamos curados, somos sarados, somos livres, Senhor, para falar da Sua grandeza. Papai, abençoa todos, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos, porque Tu és fiel e a Tua palavra permanece para sempre. Amém. Obrigado, presbítero Nil, por sua participação. Você que está nos ouvindo, vai confiando, confia no Senhor, adore ao Senhor, né? A sua ansiedade, a Bíblia diz para nós lançar nossa ansiedade ao Senhor, né, irmão Moisés? Moisés já está preparadinho para daqui a pouquinho já estar falando a palavra do Senhor. Estamos com a participação, parte dos adolescentes da igreja. Glória a Deus. Tudo bem, adolescentes? Vamos ouvir vocês cantar. Glória a Deus. Cadê a regente? Vamos adorar ao Senhor. Glórias ao Senhor. Amém.
Louvado seja Deus. Irmãos santos. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos ler agora uma palavra concernente aos dízimos e às ofertas. Os nossos irmãos diáconos já estão vindo para frente. Nós vamos ler em Malaquias, vamos ler o versículo de número 10, 11 e 12. De novo, irmãos, é muito conhecido. E aqui Deus fala grandemente conosco. Diz assim o versículo 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos que estão aqui na nave da igreja, também os nossos irmãos ouvintes que nos acompanham, o nosso culto, tudo que fazemos aqui é o nosso culto a Deus, é a nossa oferta, e Ele recebe como um cheiro suave. Aqui, quando Malaquias escreve para o judeu, ele fala da necessidade, é um mandamento, de que levasse todos os dízimos à casa do Senhor, para que houvesse mantimento. E ele escreve e fala assim: faz prova para vocês verem como Deus é bom. E ele continua no versículo 10, 11, no 11 ele diz assim, que por causa de Israel, Deus repreenderia o devorador. E no 12, que todo mundo que olhasse para a nação de Israel, em pleno deserto da Judéia, uma terra seca, ia olhar e ver que aquela nação era próspera e ia enxergar uma terra deleitosa. Isso a gente vê até os dias de hoje, uma nação com 8, 9 milhões de habitantes, é uma nação rica. E o Brasil a gente vê numa pobreza tão grande, mas quando nós olhamos, viu, pastor Fernando, para a igreja, para um povo que abre a mão, nós vemos que o nosso Deus, Ele repreende o devorador. Nós vemos uma igreja abençoada, nós passamos aí de frente, aqueles que passam, que estão nos ouvindo, ou nós quando saímos, nós vemos os irmãos com carro novo, carrão, nós vemos os irmãos bem vestidos, as irmãs bem vestidas, é Deus cumprindo, irmãos. E ele fala aqui que para que o devorador seja repreendido na nossa vida, é necessário em que nós façamos a nossa parte, que nós abramos a nossa mão. Eu sei que a igreja é bastante ensinada e nós aprendemos isso na palavra, mas é necessário que, às vezes até para nós mesmos, nós lembramos em que por amor a nós, Deus tem repreendido o devorador e a nação brasileira, apesar da pobreza, mas tem um povo próspero aqui dentro. Nós temos uma igreja, irmãos, que é próspera. Quantos irmãos daqui, quantas irmãs que mandam ajuda para outros países, para outras regiões. Por quê? Porque nós abrimos a mão e fazemos prova de Deus e vemos que Ele é bom. Glórias ao Senhor. Obrigado pela participação, irmãos santos. Glórias ao Senhor. Nós iremos, pode, enquanto vocês recolhem as ofertas, enquanto vocês vão ofertando, você que está na sua casa pode usar aí o número do Pix, né? Está passando aí, fiquem à vontade. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. Qual é, irmã Juliana? Da harpa? 141. 141. Glórias ao Senhor. Aleluia. Hino de número 141, irmãos. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.
Louvado seja Deus. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse hino que nós acabamos de cantar, e ouvir nossa irmã louvar o Senhor, guie os meus passos, né? Glórias ao Senhor. Então, o caminho, os passos do Senhor Jesus, procure acompanhar, procure confiar no Senhor, e Ele fará grandes coisas na sua vida. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé, se possível. Nós iremos nesse momento ouvir a palavra do Senhor. Nosso cooperador, o Moisés, está aqui para ministrar a palavra. Glórias ao Senhor. Querido, é contigo. Glória a Deus. Saúde, irmão, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Você que nos assiste, né, os irmãos estão nos seus lares assistindo, uma gloriosa paz do Senhor. E você que primeira vez está assistindo esse programa, que o Espírito Santo de Deus traga algo maravilhoso, como Ele tem a trazer para a sua vida nessa noite. Algo especial que só pode vir da parte dEle. Nós não temos nada para te oferecer, mas Jesus, Ele tem. E nessa noite nós estamos aqui para ser um vaso, um instrumento nas mãos dEle, para levar até ao seu laço essa palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma, que traz vida física e espiritual. Tomai os vossos assentos, meus camaradas, irmãos, meus amados e queridos irmãos. Estamos felizes por estar na presença de Deus nessa noite, para fazer algo maravilhoso, que é transmitir a sua gloriosa palavra. Palavra que tem poder de fazer grandes obras na vida do ser humano. Basta ele abrir o seu coração e deixar com que o Espírito Santo flua no seu dentro de si e possa fazer uma transformação. Eu desde já, sem perca de tempo, eu peço aos vossos irmãos, e você que nos assiste, abra sua Bíblia no capítulo de Lucas, o evangelista São Lucas, no capítulo 7, versículo 11, a seguir. Acompanhe na sua Bíblia, nos seus lares, que a palavra de Deus, ela diz, né? Bem-aventurados que lê, os que ouves e os que praticam. Aí tem um segredo grandioso. Tem que ler, tem que ouvir e tem que praticar. Para nós entender e saber que esta palavra, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus para com as nossas vidas. Lucas, no capítulo 7, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximou-se da porta da cidade, e eis que saía ao encontro do filho único de uma viúva. O enterro de um filho único da viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não temas. Chegando-se, tocou o esquife, ou no caixão, e parando-os e conduzia, os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentiu-se que estivera morto, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificava a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluias. Glória a Deus. Deus tem visitado o seu povo. Deus tem se levantado para olhar o clamor e a necessidade do seu povo. Por isso que aqui estamos nessa noite, clamando, rogando, suplicando a esse Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nós sabemos que só Ele pode fazer algo para as nossas vidas, e não há outro, senão Jesus Cristo. Tem situações em nossas vidas que nós não temos como resolver ou como fazer algo, só Jesus. E aqui nós vemos nessa mensagem, nessa palavra, que tinha uma mulher nessa cidade, que tinha um único filho, viúva, perdeu seu esposo. Ele era a única esperança dela. Não tinha outra. Tinha o seu esposo, morreu, faleceu.
Ficou somente ela e essa criança. Não tinha a quem ela recorresse em determinada situação, se ela se encontrasse numa situação difícil. Não tinha mais o marido e agora perdeu o filho. Aí entra na história, é uma história que podemos abrir a nossa mente e entender o trabalhar e o agir de Deus. Jesus já tinha lá atrás curado o filho do centurião, feito algo especial. Jesus sabia que naquela cidade ia acontecer algo ao qual ninguém poderia fazer nada por essa viúva. E Jesus vai seguindo em direção a essa cidade. E aqui nós vemos que Jesus, ao chegar diante da porta da cidade, ia sair um funeral. Um caixão com a única esperança daquela pobre viúva. Essa palavra me chamou muita atenção. A única pessoa que poderia ajudar aquela mãe, aquela única pessoa que poderia trazer algo de confiança para a mãe, do seu sustento, que poderia ser aquela criança, porque naquele tempo, naquela época, não tinha assistência social em canto nenhum. Tinha que se virar, quando não fosse o marido, teria que ser alguém da família. E essa mãe se encontra numa situação adversa, numa adversidade de uma morte, que não tinha quem pudesse o ajudar. E aqui entra Jesus na história dessa mulher, assim como entra na minha vida e na sua vida, na minha história, na história da sua vida, nessa noite. Aqui nós vemos que quando Jesus vai chegando, junto com ele e os discípulos, e uma grande multidão ia acompanhando. E Jesus chega diante da porta ali, e encontra aquela situação. Aquela mãe, levando o seu filho para suportar. Estava olhando dela dentro do caixão, ali está a minha esperança. Em quem eu poderia confiar, estou vendo que eu vou levar e deixar lá e não vou ter mais esperança. A minha esperança agora não tem em quem colocar. Eu quero dizer para você nessa noite, nós servimos um Deus que quando as coisas parecem que não tem jeito, Ele se torna e será a nossa esperança. Aquela mulher provavelmente não entendia, nem conseguia contemplar. Será que vai acontecer alguma coisa que possa eu ver, que possa me ajudar? Eu creio que não tinha. E ela provavelmente ia em prantos de choro ao caminho, vendo que a sua esperança estava indo embora. E Jesus chega, olha para aquela situação, e a primeira coisa que ele faz, irmão, se aproximou-se da porta da cidade, olhou e viu aquela situação, a grande multidão que ia, mas Jesus chegou na hora certa. Algo especial para a nossa vida. Jesus só chega na hora certa. Ele sabe o tempo certo e a hora certa para chegar em meio a uma situação a qual eu e você não pode resolver. E Jesus chega na hora certa. E vai dizer, vendo o Senhor, se compadeceu. Jesus vendo a situação daquela viúva, que perdia o único filho que ela tinha, a única esperança. Jesus olha e se comove no seu coração. Jesus, ele como filho de Deus, ele sempre se comoveu pelos pobres, pelas viúvas e pelos órfãos. Jesus, ele não suporta ver alguém que está passando por uma situação difícil e que ele sabe que não tem quem possa resolver ou quem possa o ajudá-lo. Ele se comove. Jesus, quando ele viu Lázaro morto, e ele viu que Maria e Marta estavam numa situação difícil, Jesus olha para a situação e chora. Então quer dizer, se comoveu de compaixão pela morte do seu amigo, pela morte daquele ente querido daquela família. Jesus tem compaixão. Jesus, quando ele vê o nosso desespero, quando ele olha e vê a nossa situação, que nós como homem, como mulher, limitado que somos, ele olha, observa, para você não tem jeito, mas eu vou dar jeito para aquilo que você não tem jeito. Então, nós servimos um Deus que ele chega, como eu falei, no tempo certo e hora certa. Quando ele chega na hora certa, alguma coisa vai acontecer. Quando ele chegou nesse momento, encontrou aquela viúva num desespero, todo mundo chorando. Logo o coração de Jesus se acendeu de tristeza.
se compadeceu dentro do seu coração. Com um olhar de bondade, com um olhar de ternura, com um olhar de amor, Jesus se dirige para aquela mulher e vai dizer para ela: disse Jesus, não temas. Palavra bonita, né, irmão? Como é que eu não vou temer diante de uma situação adversa? O homem, isso o homem. Qual é o homem que pode ver alguém da família morto, sabendo que não tem como mais voltar, e olhando e vendo que provavelmente aos olhos do homem é a única forma, maneira, que essa pessoa que está indo é o único pilar direto do seu lar. Vamos dar uma ilustração: um pai de família. Um filho, quando ele perde o pai, abala toda a estrutura. Não tem como. Um filho, quando perde uma mãe, abala toda a estrutura. Então, nosso coração fica nebuloso, com medo, assustado. O que será da minha vida da agora em diante? Sem eu ter o meu pai, sem eu ter minha mãe ao meu lado, a quem eu posso contar nos momentos mais difíceis da minha vida? Que um filho, uma filha, quando ele perde um pai ou uma mãe, ele fica órfão. A sua estrutura abala de uma forma. Então é o momento que Jesus chega e diz para ela: não temas, não se preocupe. Temer, irmão, em meio à adversidade, isso é uma forma do ser humano. Mas para Jesus, irmão, é uma forma de se revelar ao ser humano o poder que ele tem, a autoridade que Jesus tem. E Jesus diz para ela claramente: não temas. E no momento que ele disse não tema, chegou, se tocou no esquife ou no caixão, para revelar quem ele era realmente. E que realmente ele poderia mudar a história daquela situação e a história daquela viúva. A multidão, quando ele chegou, não temas, provavelmente todo mundo parou assustado. Mas quem é esse? Quem é esse que tem poder, como fez os discípulos? Quem é esse que tem poder de poder fazer alguma coisa para que esse jovem levante daí desse caixão? Provavelmente indagando. Então olhamos aqui que Jesus disse: não temas. Imediatamente ele vai ao encontro do caixão, tocou no esquife, e parando os que conduzia, disse: levanta, jovem. Se sentiu-se que estava morto, passou a falar. Aqueles que estavam mortos, quando Jesus tocou no caixão, quando Jesus proferiu a palavra levanta, esse jovem que estava morto ressuscitou. Jesus naquele momento estava olhando para aquela multidão e apresentando-nos para eles: eu sou o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio para diante de vocês, para revelar para vocês que eu sou o autor da vida e autor da salvação e autor da morte. Eu tenho o poder de dar vida e tenho o poder de tirar a vida. Ele veio revelar ao ser humano que ele verdadeiramente era o Messias. E que verdadeiramente ele, como Jesus, ele se compadecia de cada um que ali estava. Deus, por amar a humanidade, por ter compaixão da humanidade, ele fez algo extraordinário. Quando ele olha, ele vê a humanidade numa situação difícil, morta espiritualmente. O que Deus fala? Preciso ressuscitar o homem. Preciso trazer a vida ao homem. Agora, eu preciso fazer algo. Aí traz ilustração desse versículo. Aquela mulher, a morte para ela era o fim de tudo. Toda a sua esperança estava ali dentro do caixão. Para ela a morte era o fim. Mas para Jesus não é o fim. Não é o fim. E nunca será o fim. Seja na vida espiritual, seja na vida humana. A morte em Cristo é um tripulim. É passando de uma vida para outra, para a glória do nome de Jesus. Sem Cristo é complicado, mas com Cristo. Porque aqui nos traz a ilustração que quem está morto pode reviver. Mediante a ação de Jesus Cristo, imediato a ação do Espírito Santo de Deus, que foi o que aconteceu aqui.
Ele olha para essa mulher, vendo que ela não tinha mais quem poder ajudar. Jesus Cristo, eu vou restituir, vou trazer de volta a sua esperança. E ele toca no caixão, conversa com o jovem, ele se levanta. Eu quero dizer para você nessa noite, diante da palavra de Deus, tudo é possível, mas tudo é possível para aquele que crê. Há uma esperança para mim e para você. Quem é essa esperança? Essa esperança tem um nome chamado Jesus. Às nossas mãos, às nossas forças, tem situação que as nossas esperanças voam da nossa capacidade humana. Mas Jesus é aquele que é a esperança e viva eterna para cada um. Ele é a única esperança para a humanidade. Nós podemos pensar que tudo está morto, está acabado, está destruído, mas para Jesus, não. Jesus nunca vai dizer, não tem mais jeito, não. Jesus tem sempre uma solução para os nossos problemas. Jesus sempre tem uma solução para aqueles que procuram ir ao encontro dele. Jesus sempre tem uma solução para aqueles que confiam nele. Ele nunca vai deixar sozinho. Jesus sempre tem uma solução para aqueles que são órfãos. Ele sempre tem uma solução. Jesus tem uma solução para aqueles que estão perdidos. Ele tem a solução. E qual é essa solução? A solução começa por Ele. Começa por Jesus. Vai para o Espírito e segue para Deus Pai. E o que eu faço para poder trazer de volta essa esperança? O que eu faço para poder ver a minha situação que parece que está morta, ressuscitar de novo? É fácil. Creia no nome chamado Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Ele. Confie nele. Deixe Ele trabalhar. Se Ele pedir que você pare, pare. E deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele operar naquilo que você, como ser humano, não consegue fazer nada. Essa mulher poderia dar ordem. Não dê ouvido a esse homem não. Continue, porque ele não pode fazer nada para mim não. No momento que ele mandou parar, parou tudo. Parou-se o caixão, parou o esquife. Ali, que era o caixão. E Jesus deu uma ordem. Levanta-te. Jesus nessa noite quer levantar você. Da onde que você se encontra e acha que está tudo acabado, está morto, não tem mais jeito. Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é a esperança para a sua vida. Somente creia nele nisso. E ele vai continuar dizendo. Todos ficaram, ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Deus sempre está visitando-nos, mãe. Às vezes nós não vemos com os olhos humanos, mas Deus, Ele é tão grandioso, tão maravilhoso, que Ele olha do céu e vê todas as coisas. No olhar humano nós não conseguimos captar e entender Deus trabalhando, Deus agindo. Será que aquela mulher entendia e via Jesus indo ao encontro dela? Encontro o caixão? Na mente espiritual. Será que conseguia? Não. Via simplesmente um homem se dirigindo. Mas ela sabia quem que era aquele homem? Não. Mas Deus estava vendo. Deus estava observando tudo. Ali está uma pobre viúva chorando o seu filho morto e vendo embora a sua esperança. Mas Jesus olhando Deus, Jesus como Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas. Ali vai ela chorando. Mas eu vou trazer de volta ao coração dela a esperança e a alegria para o lar dela. E Jesus foi ao encontro dessa mulher. E quando ele chegou ao encontro dessa mulher, ele devolveu tudo aquilo que ela já tinha perdido dentro do seu coração. Perdeu a esperança, perdeu a alegria, só restava dentro dela a tristeza de perder o único filho que ela tinha. E Jesus, como Deus, ele restituiu tudo a ela.
Então você que nos assiste nessa noite, nesse momento, Jesus pode restituir tudo. Jesus, ele veio ao mundo para salvar o mundo e para trazer vida ao mundo. O mundo que eu falo somos nós, seres humanos. Se nós formos ler em João, capítulo 3, verso 16, Deus deixou bem claro, Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho único, olha a viúva, Filho único, para que pudesse salvar a humanidade. Ele entregou o único que ele tinha para resgatar o homem que estava morto, para trazer e dar vida de novo. E a vida está aqui, irmão, a vida nossa está escondida na pessoa de Jesus Cristo. Não tem outro que possa nos dar vida, senão Jesus Cristo. O homem estava morto para sempre, mas através da morte de Jesus, Cristo na cruz do Calvário nos trouxe vida. E não foi vida pouca, vida com abundância. Então nessa noite, nós entendemos por essa palavra que Jesus se compadece de cada ser humano da terra. Ele ama cada ser humano dessa terra. Ele olha espiritualmente e vê o ser humano morto para com ele. Mas ele olha, se você me der uma oportunidade, abrir o seu coração, o que está morto em você eu faço reviver. Eu faço renascer o que está morto dentro de você e você vai viver para a vida eterna. Porque Jesus, ele é claro, irmão. O homem tem vida física. Tem uma vida física, estamos vivendo aqui. Mas e a vida após essa? Está na mão de Deus. Se nós não abrirmos nosso coração para Jesus, transformar a nossa vida, não tem como nós alcançar a vida após essa. Vida eterna, quando eu falo. Vida eterna com Cristo na glória. Então aqui esse jovem, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, entra com providência nessa causa e restitui a essa pobre viúva. E deu a ela um sorriso, deu a ela uma alegria de ter a sua família restaurada. Trouxe para ela de volta a sua esperança que ela já tinha perdido. E nós precisamos disso, irmão. Trazer esperança para os nossos corações nos dias atuais que estamos vivendo. O mundo já não tem esperança, mas nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Muitos já jogaram até a toalha, mas nós não jogamos a toalha, porque nós cremos no Deus vivo, que se move, que trabalha em favor daqueles que nele crê. Ele age no impossível do ser humano. Por quê? Porque ele é Deus. Ele fez esse jovem ressuscitar e fez a multidão entender que ele era Deus e que ele era o Filho de Deus enviado à humanidade. Muitos ainda duvidavam, mas ele veio se revelar. Jesus, ele tem a forma, ele tem a maneira de se revelar para cada um de nós. Muitas das vezes nós não entendemos. Foi preciso esse jovem vir a óbito para que Jesus pudesse se revelar a essa cidade, que ele era filho de Deus. Precisou Lázaro descer à sepultura e ficar 3 dias ou 4 dias na sepultura. E ao 4 dias se levantar. Ali Jesus estava testificando que ele tinha poder e autoridade sobre a morte. Então ele vem se revelando à humanidade desde os tempos antigos. E ele vem cada dia mais se revelando. Ele vem se mostrando. Hoje Jesus Cristo se revela através da sua palavra. E muitos ainda se encontram mortos espiritualmente. E Jesus está dando a chance para que nós venhamos se ressuscitar espiritualmente. Trazer uma esperança espiritualmente para nossas vidas. Não adianta eu viver somente nessa vida uma esperança. Se nós esperar em Cristo somente nessa vida, a palavra de Deus diz, somos mais do que miserável. E a maioria da humanidade vive desse jeito.
só espera em Jesus somente nessa vida, não espera em Cristo na vida eterna. Muitos só procuram buscar, né, e procuram ir ao encontro daquilo que é perecível. Passa e esquece de algo especial, que é permanente, que é a nossa vida eterna. A nossa vida na terra, ela é passageira. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas chegará um fim. E a vida eterna? E aí? Como é que fica? Fica uma pergunta. E o que me chamou a atenção aqui nesse versículo também, Jesus, quando fala de compaixão, ele tem compaixão com a humanidade. A compaixão dele é tão grande, que ele se deixou se levar na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a cada ser humano que existe em cima dessa terra. Aí eu deixo uma pergunta: o que nós temos feito para agradecer a Deus, a Jesus, por esse ato glorioso ali na cruz do Calvário? O que eu tenho feito? O que você tem feito para agradecer esse ato glorioso? De uma pessoa, por uma transgressão minha, ele ir para a cruz do Calvário. Pelo amor à minha vida, pelo amor à minha alma, ele ser cravado na cruz para me dar outra vida após essa, que é a minha vida eterna. O que eu tenho feito? Será que eu tenho sido grato? Será que eu tenho agradecido por esse ato glorioso? Aí nós olhamos para a humanidade, rebelde sempre, sempre rebelde. Deus dá a oportunidade, mas ninguém quer. Prefere virar as costas para aquele que está lá na cruz do Calvário, que foi ali a cruz do Calvário, morrer por nós, sem merecer. Prefere virar as costas para ele, de que virar sua face e viver agradecido por esse grande amor que ele deu na cruz por nós. Jesus, ele tem algo para mim e para a sua vida. A esperança que você não tem, já perdeu, ele pode fazer ressurgir dentro do seu coração. Se coloque na mão dele. Creia que ele pode realizar aquilo que você não pode fazer. Faça um breve, né, retrospectiva na sua vida. O que é que você tem vivido até o dia de hoje, até esse momento, para que a sua esperança pudesse se afastar e você perder ela. O que é que você tem feito? Se você parar e refletir, você vai ver que muitas das coisas que você fez com que a sua esperança perdesse. Essa esperança de viver, essa esperança de conquista, essa esperança de vitória. Mas tem um que pode trazer essa esperança nessa noite para a sua vida: Jesus Cristo. Ele pode trazer viva essa esperança no seu coração. Quer ser um vencedor? Quer ser uma vencedora? Se entregue nas mãos do Senhor. Deixe Ele tocar especialmente para que Ele possa restituir a sua esperança no seu coração. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade no nome glorioso de Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Deus que abençoe, irmão Moisés. Diante desta palavra que nós vimos, vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer uma pergunta. Se você que está aqui conosco, aonde quer que você esteja, talvez na sua casa com a família, ou até mesmo sozinho aí, pensativo, né? Se essa palavra entrou no seu coração, faça um sinal, faça ali no seu coração, coloca o desejo, a disposição em crer e dizer: Senhor, eu creio no milagre, eu preciso da sua misericórdia. O salmista, ele olha para os montes, a natureza linda e maravilhosa, e pergunta: de onde me virá o socorro? Ele fica perguntando: de onde me virá o socorro? Aí ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E nós acabamos de ouvir essa mensagem. Cremos no Deus que fez os céus e a terra. Ele quer melhorar a sua vida, Ele quer facilitar você prosseguir com o seu fardo, que é verdade, é pesado, é difícil, né? Mas Jesus quer te ajudar a prosseguir. Não está acabado. Não tire a sua vida. Não, prossiga mais um pouco, confia no Senhor. Nós iremos orar por sua vida. Curva a sua cabeça. Deus de misericórdia, esta vida que agora se tem o propósito, Senhor, de aceitá-lo como Senhor, recebendo, Senhor, a tua ajuda, o teu auxílio,
Entra sim, meu Deus, com providência. Entra com resolução do problema. Entra, Senhor, com a cura. Meu Deus, tira os medos, os temores, as dúvidas, a fragilidade desse homem, dessa mulher, desta criança, Senhor. Renova as suas forças. Senhor, renova a sua fé, a esperança, e que viva para a glória e honra do nome do Senhor. Amém e amém. Podeis assentar. Nós, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, produz esse programa, vai ao ar todas as quintas-feiras. Nós já estaremos terminando. Nós vamos ouvir ainda os adolescentes cantar mais um hino, não é? E ao final deste hino, eu vou pedir para que o pastor Benjamin, que tem toda a propriedade com relação à programação final, estará orando pelos pedidos de oração e dando-nos a bênção final. Tá certo, pastor Benjamin? Glórias ao Senhor. Quero que eu termino aqui a minha participação. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Cante. Meus irmãos e amigos, nós cumprimentamos com a paz do Senhor. Estamos finalizando o nosso culto nesse canal, nas nossas redes sociais. Temos aqui alguns pedidos de orações e nós vamos estar nos apresentando eles e também dando os nossos avisos finais em nosso culto. Nós queremos dizer para a igreja, irmãos, que amanhã, sexta-feira, nós teremos nosso culto de vigília a partir das 22 horas. E também sábado, às 14 horas, nós teremos a nossa reunião de obreiro, bem como às 18h30 horas, a celebração da Santa Ceia do Senhor. Toda a nossa igreja, nossos irmãos, são convidados para juntos nós elevarmos a Deus a nossa gratidão e também participarmos da Santa Ceia, né? Nós convidamos os irmãos, vamos colocarmos em pé. Sempre está passando aí no seu vídeo
os endereços de nossas igrejas e todos são bem-vindos, bem próximo da sua região, da sua casa. Sempre há um templo da Igreja Assembleia de Deus e ficamos muito felizes com a sua presença. Temos aqui o pedido de oração do nosso irmão Moisés, que não ministrou a palavra de Deus nesse momento. Ele roga as orações da igreja a favor do seu sobrinho Caio, que está enfermo, está entubado ali na cidade de Araraquara. Ele crê, nós cremos que o Senhor Jesus é aquele que dá, é aquele mesmo que tira a vida e retorna a vida. Tudo está no seu controle. Cremos que o Senhor Jesus pode restaurar a vida do Caio. Também Jefferson pede oração para Maicon e também para a família de Miguel, pois necessita muito das orações da igreja. E eu convido para que vamos orar ao Senhor, curvamos nossa cabeça, aqueles que estão em pé, talvez no seu lar, também em reverência a Deus, vamos orar a Ele em pé. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade, a oportunidade de estar na Tua presença, louvando, Te adorando, agradecendo a Ti, ó Pai, e também nesse momento, e adentrar nos lares dos nossos telespectadores, bem como aqueles que estão nas redes sociais, que a Tua palavra que foi ministrada entrando no coração, rende salvações de almas, cura das enfermidades também. Tu conheces, Senhor, Tu sabes a necessidade e por isso nós estamos nessa oração intercessória. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda vossas mãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, e junto dizemos, amém. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus e tenhamos uma boa noite.